E Wandinha, galera, que estreou essa semana na Netflix, a primeira parte da segunda temporada, está simplesmente maravilhosa. Vamos comentar nesse vídeo aqui da série que a gente gosta, né, de maratonar. Essa série que veio, assim, muito, um pouco de expectativa, com um pouco de medo para os fãs da família Addams tradicional, agora com esses novos atores interpretando esses personagens icônicos que a gente também cresceu vendo, né? E o que a série tá colocando dos filmes para deixar ali bem legal pra gente. Vamos fazer essa viagem juntos aqui? Oi, oi, oi! Meu nome é Luciana Ligório, seja muito bem-vindo a este canal. Você tá no Pipoca Crítica. Se você já está inscrito nesse canal, muito obrigada. Meu amigo, se você ainda não se inscreveu, deixa seu like, se inscreve, porque eu vou trazer muitas novidades pra vocês. Olha, tem filme que tá no cinema, que a gente já assistiu e que a gente vai falar. Tem filme que vai estrear, que a gente vai falar também. Então, não perde tempo não. Já deixa o like e se inscreve no canal. Bora falar de Wandinha? E aí, essa primeira parte só tem 4 episódios, que a segunda parte vem no início de setembro, né? Já vem, acredito que dia 3 de setembro, estreia a segunda parte dessa segunda temporada. Netflix tá com essas manias, né, galera? Pra segurar a gente firme ali nessas assinaturas, né? Mas, vamos lá. Wandinha era um seriado que muitas pessoas que são fãs, assim, de A Família Addams, ficaram com um pouco de receio de como seriam retratados esses personagens. Bom, passado esse receio, porque, né, gente, Catherine Zeta-Jones está simplesmente maravilhosa, a Jenna Ortega também está dando um show, e a gente teve a Gwendolyn, que não está nessa temporada, tá? Que era a diretora de Nunca Mais. Mas nessa temporada tivemos uma aquisição maravilhosa, né? Que foi a do Buscemi, gente. O Buscemi é um ator, assim, que ele é aquele coringa, né? Do nada ele aparece. Ele é o novo diretor de Nunca Mais, mas ele pode estar envolvido no mistério, né? Um cara que tá ali sedento, querendo grana, né? O negócio dele é doação, dinheiro. Pra que esse diretor quer tanto dinheiro, né? Agora, houve uma introdução maior da parte do manicômio, né? Lá onde o vilão da primeira temporada, que é o principal, né, galera? É o Hyde, que era o monstro, né? Que era o monstro ali, que na verdade o personagem era o Tyler, que era vivido pelo ator Hunter Durham. E o outro vilão que a gente teve, né? Que era o personagem, assim, que mais deixava ele doidão, que fez ele ativar o Hyde dentro dele, era que vivia a Meryl Hill, ou no início lá, que era a Laurie Gates. Eu tive que ler, gente. Mas era vivido pela Christina Ricci, a eterna Wandinha dos primeiros filmes, né? E isso foi bem legal também. Uma curiosidade aí da primeira temporada que eu achei bem legal, eles trazerem a Christina Ricci pra reviver esse momento, agora em outra personagem. Sim, eles estão lá no manicômio, que também agora tem um papel maior nesse segunda temporada, né? E tem cenas icônicas, como o tio Chico fazendo de tudo para ser internado no manicômio, né, gente? É bem da família Addams mesmo, mas tem umas curiosidades que a gente vai falar daqui a pouco que são bem legais também. E também tem mais uma introdução, assim, dessa amizade maior da Wandinha com a Enid Sinclair, que nessa temporada ela tá vivendo, assim, uma ameaça, né? Então vamos falar dessa ameaça aí, porque envolve o poder que a Wandinha descobriu recentemente. Aliás, o primeiro episódio já é uma porrada no seu estômago, já traz ali o nosso eterno "eu vejo pessoas mortas o tempo todo", né? Que é o Joel Osment. E, assim, ele tá simplesmente sensacional. Gente, ele também tá um maluco no Golf 2, tá? Ele tá bombando na Netflix, hein? Duas estreias com ele. Ele faz um psicopata lá no primeiro episódio, que cria umas bonecas das mulheres que ele mata, né? E a Wandinha vai lá pra, enfim, dar cabo dele. Ele é a mãozinha com as suas coisas.
A Wandinha descobriu um poder agora, que é um poder psíquico, em que ela encosta em algo da pessoa ou na própria pessoa e ela consegue ver o futuro ou o passado. Nesse momento agora da série, no 4º episódio, ela tá passando por uma crise em que ela acha que ela perdeu esse poder, tá? Tem alguma coisa. Tem vários mistérios aí nessa temporada. Primeiro, a pessoa que é a aviária, a que tá controlando os pássaros, né? E como que a Netflix costura isso bem, é uma coisa muito legal. A gente fica o tempo todo pensando quem é que tá controlando os pássaros, que está mandando todo mundo de arrasta e arrancando os olhos, gente. Que coisa horrível, né? E a gente descobre que é uma aviária, sim, uma pessoa que tem poder sobre os pássaros, mas durante todo o tempo você fica sempre achando que é um aluno de Nunca Mais, né? Interessante. Vocês também acharam que era um aluno de Nunca Mais? Pois é. E aí a gente vai ter, não vou dar plot não, muito de quem é não, vou dar poucos plots, tá? Mas depois, quando a gente descobre quem é, pra mim foi uma surpresa, gente. Eu pensei em várias pessoas. Ali eu falava, pode ser esse, assim como foi na época do Tyler, né? Que eu não consegui descobrir quem era o Hyde, né? Mas eu vou confessar que eu sou meio lerda, assim. Eu gosto dessa coisa de descobrir e falar, nossa, não sabia. Eu até gosto. Não sou muito daquelas pessoas de adivinhar final de filme. Eu sou péssima, pra ser sincera. E isso assim, quando é muito, muito claro isso aí dá. Mas geralmente, gente, eu não consigo descobrir quem é a pessoa que, enfim. Mas também quando a gente descobre, né, eu achei até que isso ia ficar pra segunda parte, mas não, eles já revelam nessa, mas deixam outros mistérios. Onde está a irmã de Mortícia? Onde está Ofélia, galera? Será que é uma daqueles poderosos que estavam lá mortos, né, mas enclausurados em algum lugar? Será que é um daqueles? Será que é uma daquelas pessoas, né, que estavam lá? Isso ficou pra gente saber somente na segunda temporada. A Wandinha vai recuperar os seus poderes? Também ficou só pra gente saber na segunda parte da segunda temporada. Não dá pra gente saber ainda, porque a mãe dela até descobriu, ela tava tentando esconder, né, isso, mas a mãe dela descobriu porque ela tem as lágrimas negras, né, quando ela tem uma revelação muito forte, né, ela tem ali as lágrimas negras, né. Nesse momento, como eu disse, ela tá preocupada em salvar a Enid, porque ela viu o futuro da Enid, que ela ia de arrasta pra cima, então ela tá muito preocupada em descobrir o que poderia acontecer, né, que ela viu esse futuro. Embora a mãe dela tenha dito que é meio impreciso, ela insiste em dizer que ela dominou esse poder. Então, não é muito assim. Outra coisa divertida que eu achei bem legal é que eles trouxeram o acampamento. Sim, que tem lá, que mostra que a Wandinha é altamente, né, que tem aqueles 2 bocós lá dos filmes, vocês estão lembrados deles, né? Pois é, eles trouxeram essa nostalgia pra gente e tem um acampamento pra onde eles vão. Só que dessa vez não é uma colônia de férias. Eles vão pro acampamento com o pessoal da Nunca Mais. Mas obviamente, uma referência claríssima, né? Outra coisa que eu achei legal, a Netflix não ia deixar passar, né, assim, em branco, obviamente. Se vocês separarem bem, o N do ovo, em que, né, quando a Wandinha ganha, né, o primeiro lugar ali, é um N muito parecido com a logo da Netflix, compara aí. Agora, a Netflix colocar também um P como segundo lugar, gente, esse P é da Prime, né? Não sei. Acho que deu essa ligaçãozinha aí. O que você acha, gente? Outro mistério que ficou pra gente resolver é que quando eles estão lá no trailer da segunda temporada, no finalzinho, né, quando tem assim uma amostra pra gente o que vai ser, a Mortícia segura a barriga ali de um jeitinho diferente. Vocês repararam isso, galera? Pois é, será que virá aí um novo bebê Addams? Gente, o bebê Addams com aquele bigodinho era a coisa mais fofa do mundo. Vocês lembram disso nos filmes, né? Aliás, é o bebê Addams que salva a família toda no final do filme, né? E é algo simplesmente sensacional. É uma curiosidade, claro que não vai ser agora pra segunda temporada, já no final. Talvez ela descubra essa gravidez no final da segunda, mas acredito que foi porque ela tava mexendo na barriga. Vou colocar aqui, será que só eu que tô cismada? Não sei. E outra curiosidade, né? Se a Wandinha, depois dessa parte em que ela ficou lá um tempo lá em coma, né? Será que ela vai recuperar os seus poderes?
Pois é, a gente vai saber somente em setembro. E essas curiosidades aí, você sabia? Mas tem outras, peraí, vamos falar agora de outras curiosidades do Wandinha. Ó, além do Steve Buscemi, que faz o diretor de Nunca Mais, né? A gente tem também, você sabia, 2 tios Chicos nessa série. Sim, galera, porque o que faz a cabeça flutuante lá é ninguém menos do que o querido Christopher Lloyd. Vocês se lembram dele, né, galera? Ele fez o tio Chico aí em um dos filmes, nos filmes da família Addams. Outra curiosidade é que a Jenna Ortega assumiu um papel diferente nessa temporada. Vocês sabiam que ela é produtora e que ela deu seus pitacos em muita coisa ali? Uma outra novidade é que essa temporada foi filmada na Irlanda, galera, com cenários ainda mais góticos, um pouco mais sombrios, diferentemente da primeira temporada, que foi filmada na Romênia, né? Então essa foi gravada na Irlanda. Um outro toque ali da Jenna Ortega foi que ela pediu que tivesse menos romance. Galera. Mas ela disse o seguinte, vamos focar um pouco mais nessa parte sombria da família Addams, nesse mistério no que envolve essa família, do que a gente focar em romance adolescente. Pra ficar menos teen. Pode ser um tiro no pé isso aí, mas a gente tem lá a Enid totalmente apaixonada pelo outro lobinho, então ela tá assim, né, e dispensando o menino Medusa, né, que ela não quer mais namorar com ele, mas ela tá totalmente envolvida com o lobinho. Então tem pouco de romance sim, até porque, né, galera, é uma novelinha teen, isso aí. Se não tiver um romancezinho, não tem graça. Mas tá bem interessante de ver. Sim, você percebe que a segunda temporada tem um tom um pouco mais sombrio, mais gótico, mais puxado pra esse lado. Vocês sabiam que quem interpreta a Mãozinha é um mágico de verdade? É o ilusionista Vitor... o nome dele é romênio, é Vitor Dorobantu. Eu espero que esteja falando certo, Victor Dorobantu, não sei, galera. Mas ele é um mágico de verdade e ele ajuda muito nos truques ali, né? Com as mãos, com a mãozinha, nas cenas em que a mãozinha praticamente conversa com a gente, né? Eu não entendo nada que ela fala, não, mas assim, galera, todo mundo lá da série consegue entender. Até a Enid, que acabou de conhecer a Mãozinha, não tem nenhum ano. Enfim, né? Ela é interpretada por esse Victor Dorobantu, acho que é assim que se fala, e é algo bem interessante também, né? Durante toda a gravação ele fica com uma roupa azul, né? É lógico, é o chroma key, mas é simplesmente um trabalho espetacular. Uma outra coisa interessante também é que isso já é perceptível lá desde a primeira temporada, mas eu achei interessante comentar aqui, né? As cores, elas representam a personalidade. A Enid, por exemplo, ela é toda colorida porque ela é uma menina alegre pra cima, né? Tanto que lá no segundo episódio, quando ela descobre que já tem assassinato, ela, não, você acabou de chegar, já quer me meter no negócio de assassinato complicado? Não quero nem saber, quero viver, quero ser feliz, né? E já a Wandinha não, a Wandinha, o preto e o branco dela já reflete ali como que é o seu interior, né? Que é uma pessoa obscura, uma pessoa gótica, uma pessoa triste e tal. Uma coisa que eles estão explorando bastante também é esse atrito dela com a mãe, né? Essa fase adolescente da adolescência. Outro personagem que foi bem explorado também nessa temporada é o Feioso, né? O Feioso tá sendo um pouco mais explorado nessa temporada, menos, assim, com a Wandinha, no caso, né? Tem aquelas referências em que diz que ela, né, tentou ele mandar ele de arrasta várias vezes na vida, mas não é algo, assim, que é apegado, como o tempo todo eles ficarem degladiando, brigando, enfim. Não, e falando em Feioso, parece que ele liberou o grande vilão. Eu tive a impressão de que esse sim é o vilão da série, porque agora a gente tem a Judy, né, que eu já falei, que é a mulher lá que domina os pássaros, enfim, que é a aviária, que é filha do cara que prendeu as meninas lá, que eu falei dos que estavam mortos, né, para a sociedade, mas que ele estava tentando transformar essas pessoas que eram normais em pessoas os diferentes, né, que tá, enfim, como os que estudam e nunca mais. Mas o Feioso libertou um zumbi, sim, que ele ouviu uma história, né, de um menino que tinha um coração, que era, né, feito de uma estrutura e tudo mais, e ele foi lá, né, porque o Feioso
o Feioso agora tem um poder na mão que ele dá choque, que é o mesmo dom que o tio Chico tem. Ele junta uma energia lá e dá choque. E nisso ele reativou um zumbi, né, galera? E vocês perceberam que esse zumbi, ele vai crescendo o cérebro e vai ficando cada vez, né, mais diferente? Pois é. Tô pensando aqui que esse zumbi aí é que pode ser o grande vilão, né, da série, na verdade. Porque quem a gente achou até então que era a Viária, né, o que não era. E também, lembrando aqui, teve o lance de que a Wandinha, como eu já falei, né, ela tá aí buscando os seus poderes, seu dom que ela perdeu, mas mesmo quando ela ainda tava com o dom, que ela tava seguindo aquelas dicas, que ela tem um stalker, né? Agora, vocês veem também que, como ela salvou Nunca Mais, ela ficou famosa lá em Nunca Mais, né? Então, embora ela diga que não quer a fama, mas parece que a fama corre atrás dela, né? Ela ficou famosa, e aí ela tem uma stalker também, né? E aí essa stalker também é uma menina que a gente, a princípio a gente não sabe quem é, mas que está ameaçando ainda a vida da Enid, né? Que na cabeça da Wandinha é essa pessoa que quer pegar a Enid, né? Mas a gente descobre que essa pessoa, a Viária, é a Judy. E a gente descobre também que que essa stalker não é a mesma pessoa. Quando a Wandinha pegava as cartas e tudo mais, ela não conseguia ver quem era a Stalker. E aí a gente descobre que ela não conseguia ver simplesmente pelo fato de ela ter o poder da invisibilidade. Então ela ficava invisível, inclusive nas visões da Wandinha, né? Que interessante, né? Talvez essa próxima temporada tenha um salto temporal, né? A segunda parte, mas talvez pequeno, de alguns dias. Porque como a Wandinha fica em coma, né? Então, talvez tenha um pequeno salto temporal ali, né? Mas é interessante. Você acha que o que você já assistiu aí, que o grande vilão pode ser esse zumbi que o Feioso liberou? Pois é. Tu acha? Até porque, gente, esse zumbi, no finalzinho ali, né, ele mata o Dr. Augustus, né, que é o cara, e ele fala com ele, fala assim, que bom, né, sei lá, meu velho amigo, né, antes de matá-lo, ele fala isso, o que indica que ele conhecia ele, né. Então, pois é, galera, o Feioso teve bastante destaque aí nessa temporada. Mas e aí, você tem mais alguma curiosidade? Comenta aqui que eu quero saber, tá? Qual a sua opinião sobre essa primeira parte da segunda temporada? O que você espera para a segunda temporada aí, até o final dela? O que a gente pode esperar? Será que teremos um bebê Addams a caminho? Gente, bebês Addams são muito fofos, né? Será que vai vir puxando o bigodinho do pai, como no filme? Olha, seria interessantíssimo, porque aquele bebê é nada mais, nada menos o bebê mais fofo da história cinematográfica, né? Então é isso, eu vou ficando por aqui. Olha, não esquece de se inscrever, deixe seu like, que é importante pra mim, é importante pra você, pra receber novos conteúdos, e a gente vai trazer muitas novidades ainda aqui nesse canal. Por hoje é só, fofinhos, beijos, fui!